boa tarde. Estamos aqui no Congresso Internacional de Transplante Capilar. Estou aqui entre amigos, doutor Eduardo Prado, doutora Larissa Fontane, doutor Décio Montresor e eu, Patrícia Vaz. Estamos todos aqui, cirurgiões capilares, e eu queria saber um pouquinho dos meus amigos, o que vocês gostaram do Congresso, o que foi acrescentado para vocês estar aqui. Acho que o Congresso é uma grande oportunidade, né, entre nós, colegas, a gente debater, né, nossos métodos de trabalho, né, o que dá certo, o que não dá certo, e as novas tecnologias que estão chegando, né? Então, se a gente for pegar a parte de tratamento clínico, terapia regenerativa em alta, né? Altíssimo. A comparação do Congresso desse ano com o Congresso do ano passado é uma evolução crescente, né? Então, exossomos chegando muito forte, com resultado já, a gente podendo perceber isso, a parte, toda a regeneração, né? Plasma. Regenera, plasma, a parte, toda a terapia, né? Células-tronco. Então, acho que isso é um grande avanço que a gente percebe, né? Eu ou você? Eu acho que assim, o Congresso ele vem para somar, né? Então é uma troca de conhecimento entre colegas do mundo inteiro. Então o Congresso nessa magnitude ele enriquece bastante, né? Essa oportunidade, né? De enriquecer mesmo o conhecimento. Então o que me chama a atenção do Congresso e o que o pessoal vem colocando nas apresentações é a importância de você olhar para o paciente como um todo. Então, além da tecnologia, você pensar que a gente tem que deixar o paciente em condições ideais, olhar para o paciente, projetar para o futuro. Então, fazer um planejamento é muito importante. Então, isso eu faço bastante. Eu gosto de fazer isso na clínica, porque entender quem é seu paciente, uma história clínica, pessoal, familiar, como você vai empregar o tratamento, se é oral, se é injetável, se é tópico. Então, acho que cada paciente é único, é singular, e isso é o que me faz brilhar os olhos, porque cada caso é desafiador. Eu gosto muito. Complementando isso, né, Décio, a gente consegue perceber como que está sendo evidenciada a síndrome pós-finasterida, né? A preocupação do paciente com os efeitos das medicações, né? A gente escutava isso muito pouco, até há pouco tempo. Né? Sim, hoje em já dia, foi discutido isso como já, tem né? Muita informação, então eu acho que cabe a nós, médicos, autoridades ali na frente do paciente, educar eles, para eles saberem filtrar as informações, porque é muita informação, né? O paciente chega confuso para você. Então, se você como autoridade não conseguir passar tudo isso de forma clara, mostrando imagens, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco o paciente. É igual você falou, nós precisamos planejar desde o início da chegada ali do paciente, a primeira avaliação, mostrar que cada um é único, cada um tem um tipo de tratamento. Os pacientes, eles vêm com preferências, tem uns que não gostam de usar tratamento tópicos, outros não gostam de oral, então você vai adaptar. Eu acho que não tem um protocolo muito certo, né? Não tem nada muito bonitinho ali. E o acompanhamento, até o final, você dá esse suporte. Hoje, o que me chamou muita atenção foi o uso da IA, da inteligência artificial. E eu gostei muito, eu tô bem... E os pacientes, eles já perguntam disso para nós no consultório, né? Sim. Doutor, eu não consigo me enxergar, como que eu vou ficar no meu final? E Doutora Patrícia, pode, por favor. Ai, muita coisa boa. Eu não sei pra vocês, mas pra mim os pacientes chegam querendo fazer cirurgia de imediato já. Sim. Eu quero fazer, tipo, mês que vem. Só que aí, às vezes, você vê que não é a hora. Ele não faz o tratamento ainda, nunca usou nada. Só quer o transplante e acha que o transplante também vai resolver tudo. Não precisa tomar mais remédio o resto da vida. E não é bem assim, né? Então, o transplante é um tratamento, não é a cura da calvície, né? Da alopecia androgenética. Então, é só um passo também no tratamento. E o que eu percebo muito, o paciente que trata previamente a cirurgia, que seja 3 meses, a extração folicular dele muito melhor. Muito menos transecção, muito porque o fio tá mais grossinho, né? Sim, tá o fio é muito mais resistente. Então, acho que vale a pena educar o paciente a isso. O que eu percebo muito na prática é assim, primeiro, a gente trabalhar nessa parte educacional, né? Então, assim, você alinhar a expectativa com o paciente, porque às vezes o paciente chega para você e ele acha que ele vai sair com aquele cabelo que ele tinha lá com 18 anos, né? Se for um cara que começou
uma alopecia androgenética por volta dos seus 30 anos, que está muito mais marcado, que é o habitual. Agora, quando é um caso precoce, não, mas esse alinhamento do tratamento, planejando a cirurgia, isso é muito importante. Até porque a gente viu aqui há pouco uma apresentação de complicações pós-cirúrgicas e que pode acontecer com qualquer médico, com qualquer pessoa, qualquer paciente. Pode ser, assim, todos os cuidados. A gente faz um checklist tomando todos os cuidados. E mesmo assim pode acontecer, né? Uma complicação, por exemplo, uma alopecia areata pós-transplante capilar. Então, você estar ao lado do paciente, conduzindo de forma clara, objetiva, uma comunicação clara e mostrando que mesmo na complicação você está ao lado dele para os próximos passos, isso é muito importante. Dá segurança, né? Dá segurança. É o perfil do paciente moderno, né? O paciente moderno, ele quer ter um bate-papo porque ele tem muita informação, igual a doutora Larissa comentou conosco, ele tem acesso às informações, mas elas chegam todas ao ar. O chat GPT hoje em dia chega muito confuso. Eles são bombardeados por informações pela internet. A gente tem que ser um a moderador, né? finasterida é um assunto muito polêmico. Muito Todos acham que é 100%. Eu vou tomar, eu vou ter impotência sexual. E a gente sabe que cientificamente não é assim. É 1%, é muito baixo isso. O efeito nocebo, né, que a medicação faz no paciente é muito maior. Então, acho que cabe a gente encorajar ele. Ser moderador, né? Falar, olha, não é para todo mundo. Eu acho que é um alinhamento de informações, expectativas, um bate-papo com o paciente, a gente tirar dúvida, deixar bem orientado e suporte. Porque assim, a base do tratamento, eu não sei vocês, mas eu amo dutasterida. Não, padrão ouro é padrão ouro. Vocês viram que ele está sendo usado agora como primeira linha de tratamento. Primeira linha. A dutasterida é muito mais potente, os efeitos colaterais a gente viu que é muito similar. Muito similar, não tem, até a dutasterida um pouquinho menos, né, do que a finasterida, então melhor e muito mais potente. Então, eu sou apaixonada, só no paciente não toma porque não quer, porque eu prescrevo. O risco, né, para mim, os pacientes chegam muito, pacientes que querem, casal, tá querendo engravidar, os pacientes chegam e, doutor, preciso parar, o homem pergunta, né, preciso suspender, tem o risco de má formação genética, né, má formação congênita, né? Então é uma dúvida muito comum. Então é esse alinhamento. E a gente já viu ali na aula, né, que o volume do sêmen tem que ser muito alto para fazer a malformação, né? Então, e não é a realidade que acontece. Mas olha, é muito engraçado. Na prática, assim, outro dia eu atendi um paciente e ele veio falando, né, na história clínica, eu tomo o finasterida há 7 anos. Eu dei parabéns. Nossa, parabéns, né? Porque você está desacelerando o processo. Exatamente. Você está desacelerando o processo, você está tratando, tá excelente, maravilha. A gente pode otimizar isso aqui, acrescentando um minoxidil oral, que é um medicamento que a gente usa bastante para melhorar o aporte de nutrientes, crescimento e tudo mais, otimizar resultados. Só que na consulta seguinte, o paciente, eu coloquei todas as informações para o paciente. Na consulta seguinte, ele falou assim, então sabe o que acontece? Eu fiquei com o minoxidil, mas depois que você me falou que pode ter o efeito, né, de perda de libido e tudo mais, eu descontinuei o finasterida. Então aquilo para mim foi assim, quase que chancelar que realmente existe um efeito nocebo, né? Muito, psicológico. Que, assim, o efeito psicológico é altíssimo. E tem uma outra coisa que eu anos, noto muito. Exatamente, tem uma outra coisa que eu noto muito. A gente tem uma cultura, a nossa cultura muito machista. Muito machista. Então isso também eu acho que interfere bastante em relação ao tratamento. E eu não sei com vocês, mas os meus pacientes, eles confundem o minoxidil com o finasterida. Quando eu prescrevo, eu percebo esse perfil de homem machista, que ele já chega falando do finasterida, aí eu prescrevo o minoxidil e ele fala, não, mas eu vou tomar isso não. Tipo assim, eu não vou tomar porque eu não quero. Eu falei, não, calma. Um age assim, outro age assim. Um não tem nada a ver com o outro. E às vezes eles não demonstram essa dúvida, só não tomam e no retorno lê a que bula. vai falar. Eu falei, perdemos 1 mês, 2 meses de tratamento, poxa. E se a gente pudesse deixar um recado
os pacientes, né? O que traria hoje pós-congresso? Eu traria que o tratamento clínico é muito principal, o transplante capilar é complementar. Eu sempre falo para meus pacientes que o transplante capilar ele é transformador e ele é libertador. Então, ele liberta de muita coisa. Mas eu sempre falo também que o tratamento é hiper importante, é a base da pirâmide. Então, se você tiver uma base que sustenta, né, isso vai te dar uma longevidade capilar e com muita embasamento, muita satisfação de resultado. Então, se você tiver uma base, uma pirâmide que possa sustentar tudo que vem para cima, você vai ter sempre um cabelo bonito com o melhor resultado possível. Então, o tratamento com o transplante capilar é o que eu indico para todos os meus pacientes. E você? Então, a minha mensagem, eu acho que é muito importante o paciente que ele quer fazer o transplante capilar, ele procurar um médico que tem esse senso que a gente está conversando aqui, um médico que ele vai ter senso estético, que ele vai ser conservador, que ele vai pensar nas contraindicações, vai pensar no tratamento clínico. Eu acho que tem que alinhar todos esses fatores e ser bem claro com as expectativas e o que o paciente consegue ou não. Tá? Eu acho que isso é muito importante. A gente sabe que tem muitas clínicas, né, de alta rotatividade, com preços baixíssimos hoje em dia, e que não fazem esse acompanhamento, não dão essa instrução para o paciente, fazem cada vez hairlines mais baixas, que depois isso vai gerar um dano. Eu fico pensando naquele paciente com 90 anos. Eu explico para os pacientes que a hairline que a gente faz no transplante capilar é igual uma tatuagem. Vai ficar. Ela vai ficar. Eu, inclusive, estou tratando um que tem essa hairline baixíssima. Tá exatamente aquele exemplo que o Ruston deu. Da hairline conservadora com alta densidade ou de uma hairline baixa e baixa densidade. Exatamente. O paciente hoje, ele passa gilete para fazer a entrada, porque ele já tem mais de 60 anos. Então, ele se sente super incomodado por isso. Então, assim, gera um transtorno quando a gente não tem essa noção estética. Além de a estética não ficar compatível com a idade. Não fica. Então, você tem que projetar o paciente para frente. Você não pode infantilizar. Exatamente. Então, por isso que é importante a marcação, os 3/3, alinhamento com o paciente, entender quais são as expectativas, porque isso vai ser muito importante para o futuro. Não pensar só agora. E você, Edu, por último? Eu acho que é uma complementação dos colegas, né? Como bem falaram. Eu acho que o transplante capilar ele é único. Em cada profissional que você for, você vai ter um resultado diferente, porque ele é manual. Eu converso isso muito com os pacientes. Então, eu acho que um alinhamento certo do que a área doadora consegue ofertar. Cada paciente vai ter um caso, né? E óbvio, fazer sua cirurgia em um lugar seguro. Hoje, cada vez mais a gente escuta falar na mídia sobre problemas que pacientes tiveram em clínicas não tão equipadas, né, conforme deveriam ser, né? Então, operar num lugar seguro, com um profissional que esteja sabendo o que está fazendo, que está dando suporte, né? Planejar tudo muito bem feito, né? E um suporte pós-operatório também. Transplante, ele é autoestima, ele melhora a vida da pessoa, mas ele sozinho, a gente não vai conseguir manter esse resultado. A gente precisa complementar isso com tratamento, né? E esse tratamento precisa ser acompanhado do profissional, né? Então, acho que é o paciente examinar onde ele vai para a gente ter um resultado de sucesso. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui comigo. Um beijo e bom congresso. Foi ótimo, eu te agradeço, colegas. Prazer. Prazer.